O título dessa palestra é Tentativa, Erro e Dados, otimizando processos na era digital. Com a Joana Pretz, da TRI, ela é engenheira química, graduada com honras pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em modelagem de processos industriais. Com mais de 20 anos de experiência global, liderou projetos de consultoria e treinamento em 39 países, recebendo prêmios por suas palestras em eventos internacionais. Joana Pretz, ela é CEO da TRI. Seja muito bem-vinda, Joana. A salva de palmas, Joana. Tá ligado? Tá ligado. Bom, boa tarde, né? Primeiramente, quero agradecer os resistentes que ficaram aqui até o final. Eu sei que isso é a última do dia, já todo mundo meio cansado. Vou tentar fazer uma palestra mais dinâmica, né? E aí, para isso, eu vou precisar de um voluntário para nos ajudar aqui. Todo mundo consegue ver que tem 3 sacolas aqui, certo? Então, beleza. Túlio, pode ser? Vamos lá. Bom, pessoal, o tema da minha palestra, né? Como diz não chega muito perto não, fica aí, peraí. Você só precisa ver. Temos o Túlio e a Tétis aqui de minha assistente de palco, né? Então, como a gente vai começar com o método tentativa e erro. Qual que é a tarefa do Túlio? Vocês vão ajudá-lo ou não, né? Tem um prêmio, tem 3 sacolas, somente uma delas tem um prêmio, ok? Então, o Túlio tem a tarefa de acertar qual, se ele acertar, ele vai ficar com o prêmio. Se ele não acertar, a gente pode dar para o pessoal sortear aí, né, no final. Pode ser assim? Mas aí vocês decidem se vocês vão ajudar o Túlio ou não. Túlio, qual cor de sacola você quer? Qual que você acha que está o prêmio? Sem olhar a sacola por dentro. Vai a do meio. A do meio? A vermelha? Vermelho mesmo. Vermelha? Tá bom. Espera, Tétis. Então, o Túlio escolheu a vermelha, ok? Alguém tem alguma outra opinião? Alguém quer sugerir? Quem acha que ele deve ficar com a vermelha, levanta a mão. Túlio, não sei se o pessoal está te ajudando ou te sabotando, beleza? Então, eu vou tentar ajudar para o desafio ficar um pouco mais fácil. O Túlio escolheu a vermelha. Tétis, mostra como é que está a azul. A azul está vazia. A azul está com... Então, a azul está vazia. Agora eu pergunto para o Túlio, e vocês podem pensar aí também, porque ele vai pegar a opinião de vocês. Túlio, você escolheu a vermelha, a azul está vazia. Você quer continuar com a vermelha ou quer trocar? Quem acha que o Túlio deve trocar, levanta a mão. Aumentou, Ó. E aí? Isso é democrático, eu vou pegar verde. Túlio vai trocar? Pegar verde? Tétis, o que temos na verde? Pode pegar o papelzinho primeiro. Tá pesadinho. tcharam! Valeu, Parabéns, Túlio. Então, espero que você goste. A palestra vai ser baseada nesse livro, então obrigado. Depois você pode ler e você conta pro pessoal se eu expliquei bem ou não. Não, tá. Beleza? Vocês vão me cobrar porque eu li o livro. Isso aí, pessoal, podem cobrar do Túlio no próximo CETEC, hein? Bom, aí antes da gente continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui têm um celular com internet à mão aqui agora? Bom, praticamente todo mundo. Então, todos vocês têm um celular com internet, correto? Na hora que eu fiz a pergunta para fazer a escolha aqui, alguém consultou o celular? Alguém pensou nisso? Algumas pessoas, né, acertaram, falaram para trocar, outras falaram para continuar. Vocês poderiam ter usado a ajuda da inteligência artificial. Se vocês perguntassem para o Google se deveria, né, ou não trocar, o Google, usando a inteligência artificial, iria explicar para vocês que esse já é um problema resolvido matematicamente e que as chances, né, se você quiser otimizar, você pode usar a nova informação que eu fiz aqui, né, mostrando a sacola vazia. Por quê? Porque eu estou apresentando e eu sei qual sacola que está o prêmio. Obviamente eu não ia mostrar a sacola com o prêmio, certo? Então essa é uma informação importante, que muda muito as chances. Aqui tem até um desenho, né, para ficar mais fácil, olha. Dá para ver que, como, claro, sempre tem 2 sacolas vazias e apenas uma com o prêmio, se você troca, você não sabe se a que você pegou está certo ou não. Mas se eu eliminei uma vazia e você troca, você tem muito mais chances de ganhar. Você dobra a sua chance de acertar.
E por que eu quis fazer isso? Queria trazer para vocês realmente uma reflexão. Porque a gente está aqui, né, o tempo inteiro, esse evento basicamente focado em transformação digital, discute-se muito, se investe muito em IA, em novas ferramentas, e, no entanto, qual foi o comportamento da maioria absoluta aqui? Vocês tinham uma ferramenta, uma IA acessível, fácil, todo mundo aqui sabe usar o celular e pesquisar no Google, certo? A gente nem pensa, não é natural do ser humano trocar o seu jeito padrão de fazer, principalmente em tomada de decisão. A gente tem muito mais vontade de seguir a nossa própria intuição, a nossa experiência, do que confiar numa resposta. Poderia ter acontecido aqui, que também é muito comum, da pessoa usar a IA e ainda assim falar que, não, minha intuição era que ia ser aquela primeira, o fato de ter tirado uma sacola e mostrado uma vazia, não faz diferença nenhuma. Mas isso foi provado matematicamente há muitos anos atrás, que faz diferença se você dobra a chance de ganhar. Assim também acontece no processo de vocês, né? Às vezes a IA está falando para evitar uma parada, para fazer uma manutenção, para trocar um mix de combustível, e as pessoas não confiam. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Então a gente começou com tentativa e erro. Agora, então, como é que funciona isso? E o tema principal nosso. O livro chama-se Cruzando o Abismo. Qual que é a teoria por trás aqui? Toda vez, isso, gente, essa teoria não é nova também não, tá? Começou-se a estudar isso em 1960. Até hoje tem pessoas pesquisando, e eu tive uma aula de Stanford em que explica essa teoria, como funciona a adoção de novas ideias. No passado, a sociologia entendia que uma nova ideia, né, geralmente surge das pessoas que têm o perfil inovador, aí ela vai precisar escalar, ser usada e depois ela até, né, as últimas pessoas podem não usar ou não faz tanta diferença, ou elas até adotam porque elas são obrigadas pelas pessoas que já começaram. Só que o Groove, ele descobriu que, para a maioria das novas ideias que a gente tem, exatamente por causa desse nosso comportamento de resistência a novas ideias, elas não são adotadas, ou elas caem nesse abismo. E você tem as pessoas inovadoras e os usuários iniciais, isso corresponde aqui a 16% da população mundial. Isso é um perfil. Tem a ver com a personalidade, mas claro, a gente também pode mudar, dependendo da situação em que você estiver. Por exemplo, aqui eu estou só escolhendo uma sacolinha, um prêmio, não é uma decisão tão importante. Agora, se eu vou decidir colocar mais combustível ou não no forno, o meu risco é maior. Então, eu posso não querer ser tão inovador assim neste momento. Mas, no geral, o perfil de personalidade vai ser: a menor parte da população tem esse perfil inovador, né, que é o que a gente vai chamar aqui os visionários, entusiastas e visionários. Então, a gente vai dividir praticamente em dois grupos. A gente tem esse primeiro grupo, que vai ser considerado entusiasta e visionário, que são aquelas pessoas que gostam de novidade, que estão mais abertas, elas aceitam o risco e até aceitam que no começo eu não preciso ter resultado não. Eu posso esperar um pouco, eu posso experimentar, eu posso entender que é uma novidade que está sendo desenvolvida. Só que essas pessoas, elas enxergam o potencial da inovação, o potencial real. Elas falam, olha, isso pode se tornar grande. Então, vão ser aquelas pessoas que elas têm uma visão, mas que elas são pragmáticas o suficiente e que elas querem se destacar pela inovação. Elas querem aproveitar esse diferencial que a inovação vai trazer. Em geral, elas vão provocar, né, isso nas empresas, independente da posição que elas estiverem, e elas vão puxar aqui para testes, para fazer MVP, para fazer piloto. Só que essas pessoas, elas são minoria na população. Isso é na população no geral, vocês imaginam dentro das empresas, né? Que a gente tem, às vezes, riscos maiores, que não dá para brincar tanto. A maioria da população vai estar aqui. E aí, essa maioria, ela vai ser mais pragmática e mais conservadora. O que significa isso? Ela quer solução completa e comprovada, ou seja, ela não quer ser o cobaia quem vai usar primeiro. Ela quer ver já cases, todo mundo usando, deu resultado. Quando é um funcionário, ele quer ver quem foi promovido por usar isso. Né? Qual o resultado que teve, se ele for olhar pelo lado pessoal? Essas pessoas vão aceitar um risco muito baixo, as vantagens têm que estar claras, e elas vão buscar conveniência e estabilidade. E se ela for muito conservadora, vai ser aquele pessoal que só usa quando não tiver mais alternativa. Em empresas, são aquelas que só usam, só adotam uma tecnologia depois que a concorrência toda já adotou. Já está todo mundo usando, agora a gente vai ter que se virar, aprender e usar também. É o que acontece no mercado, né? E aí, como é que funciona isso, então, né, voltando para o nosso contexto? Vou dar um exemplo.
A gente tem muita solicitação. Às vezes chega um cliente assim, eu preciso otimizar o processo, eu quero focar na parte de coprocessamento, como a Tri trabalha com modelagem em IA, né? O que você pode fazer aí para otimizar com o coprocessamento usando o IA? A gente também no começo, como empresa, né, porque a Tri tem apenas 6 anos de operação, a gente também ficava, nossa, dá para fazer um mundo aqui dentro. E aí, de novo, é muito comum do ser humano querer abraçar o mundo ou buscar o mais complexo. A primeira coisa que a gente pensou e ofereceu para os clientes, né, aqueles inovadores e visionários, era, não, vamos mexer direto no mix, a gente vai fazer uma ferramenta de inteligência artificial que vai ajudar lá na fábrica a escolher o mix de combustível, né, o melhor mix de AF. De fato, a gente até fez, mas não era a melhor forma de começar. Mas quando a gente começou o processo com esse cliente inovador e a gente foi fazendo entrevistas, conversar com a fábrica, porque uma coisa é o que a gente como inovador tem a ideia, outra coisa é quem vai usar, o que as pessoas realmente precisam. E ao conversar, a gente viu assim, olha, no coprocessamento, o maior problema, isso foi unânime entre todos os clientes entrevistados na época, eu tenho que estabilizar as taxas. Não é nem tanto eu não estou com problema de passar para uma taxa maior, é que eu vou na taxa maior e caio toda hora. Isso não se estabiliza, e aí na média eu não fico no valor que eu quero. E a gente pegou uma amostragem que a maior parte era unânime, a resposta era, o problema é o cloro, porque o AF varia muito, eu tenho que ficar tendo vários cortes porque o cloro sobe. E no final, para onde a gente chegou, e eu vou mostrar essa trajetória para vocês. A gente entende, por conhecer um pouco de processo, que não adianta olhar só para o cloro, na verdade o que a gente precisava ali era ter um melhor controle do cloro e do enxofre na farinha quente, para que pudesse sustentar os altos níveis de coprocessamento. Então, a gente também vê isso sendo feito por outros clientes, né, e até por outras empresas. Geralmente, vai morrer aqui, ó. Alguns vão fazer um famoso teste, e aí como é que acontece? Né? Na reunião, da mesma forma que a gente. Vão ter os inovadores, vamos testar uma IA para prever o cloro na farinha quente. Os adotantes iniciais, que são aqueles mais empolgados, costumam ajudar e falam assim, eu já fiz aqui com os dados do laboratório e funciona, só não sei se eu consigo colocar na prática. Quem está na fábrica e tem ali aquela maior responsabilidade de manter rodando, vai falar assim, olha, tudo bem, mas eu quero ver um resultado, eu quero que tenha estabilidade e alguém vai ter que me ajudar se isso der errado. Né? Quem já é mais conservador vai falar assim, olha, eu nunca precisei disso, a gente já está atingindo as taxas, me dá só mais um pouco de tempo, a gente vai conseguir, não precisa. E tem até aqueles que vão falar assim, olha, eu só vou usar isso se o chefe obrigar. Não adianta, não quero. Geralmente, por quê, né, que isso cai no abismo? Porque você não tem um suporte, você não tem integração, essa ferramenta é uma ideia nova, então ela não se encaixa na rotina de operação, né? E muitas vezes o operador, que é quem vai usar lá no final, nem sequer é treinado ou consultado ao criar a ferramenta. Quando chega, já chega para ele ali aquele teste. Tem gente que vai mais longe um pouquinho, aí conversa um pouco mais, usa um pouco mais de tecnologia, né, e chega no piloto. Aí vai ter lá um time de P&D, às vezes uns profissionais um pouco mais especializados, que vão testar, né, um modelo, software estatístico que tem disponível. Muitos engenheiros vão conseguir fazer ali no Excel e com Python, que já é uma programação mais avançada. Ainda assim, né, os gerentes vão falar, olha, gerentes e operadores, ou seja, quem tem a responsabilidade de manter rodando, sempre vai questionar de querer um resultado real e um suporte real, porque beleza, vai colocar essa ferramenta, na hora que ela falhar, quem que vai me ajudar aqui? Porque a operação muitas vezes sente que quem está desenvolvendo vai deixar lá pronto, mas depois vai sair, e na hora que der o problema ele está sozinho. Esse é um dos principais desafios que deixa a gente no abismo. E aí, o que esse livro, né, ensina? O que é a teoria? O que tem em comum todas as tecnologias que foram adotadas em massa e que deram certo? Você precisa identificar o perfil, com quem você está lidando e entender o que cada perfil precisa. E para cada perfil, você tem uma estratégia prática para essa adoção. Então, os inovadores, os usuários iniciais, você precisa realmente passar os pilotos, deixar eles testarem. Mas não faz sentido você chegar nesse estágio e colocar direto para um operador. Ele não tem tempo para isso, a função dele não permite isso. Ainda que você tenha uma pessoa que possa ter o perfil inovador, mas se ele está lá no painel de controle, não dá tempo. Não tem como você colocar. Ou você tira ele e traz para uma equipe de desenvolvimento, né? Ou você realmente
chega na parte em que você tem uma maior estabilidade, que você tem algo que você possa transferir e que você ofereça uma solução completa. Tem que ter suporte, tem que entrar e resolver, tem que estar já num ponto de ferramenta. E o principal, que é onde a maioria das empresas hoje a gente vê acontecendo, às vezes a ferramenta é boa, foi testado, funciona, até a operação elogiou, mas o que eu mais vejo é a falta dessas duas últimas partes aqui, que é um treinamento contínuo e um treinamento intensivo. A gente está vendo, mesmo aqui no Centec, muitas vezes a gente fala sobre os investimentos nas novas ferramentas, né? Eu faço parte desse grupo porque eu vendo as ferramentas, mas o que a gente vê? Nessa pesquisa, eles falam que as ferramentas que deram certo e as empresas que conseguiram realmente inovar, elas têm uma coisa em comum. O montante que eles investiram na ferramenta é praticamente o mesmo valor em investimento foi gasto com o treinamento da equipe. Porque se é uma inovação e é uma ferramenta que não existia antes ou que aquela equipe não conhecia, não adianta ser a melhor ferramenta do mundo. Vocês todos têm treinamento, o Google estava acessível. Qualquer um aqui sabia usar. A pessoa nem pensa em usar, não é natural. E imagina se você tiver ainda o desafio de, nossa, eu vou até tentar usar isso aqui. Quando você tenta, você não consegue, você não tem suporte, você não entende como ela se encaixa na sua rotina. Qualquer ser humano normal vai falar, vou continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. E aí, às vezes, mesmo quando tem uma liderança, de certa forma, tentando obrigar isso, que para alguns casos mais conservadores, infelizmente, é o perfil da pessoa e vai ser necessário obrigar, empresas fazem isso, mas só vai ter o resultado e o sucesso que aquela ferramenta pode dar se tiver treinamento. No nosso caso, né, a gente usa o Tree Process Intelligence, que eu queria mostrar para vocês aqui, né, a diferença. Aqui eu tenho só os dados, né? Aqui eu tenho dados rotulados, ou seja, eu diferencio eles. Aqui é quando eu tenho algum conhecimento sobre os dados, eu consigo dar um limite. Se eu tiver Big Data, eu tenho muitos dados, eu quase consigo representar o meu processo, mas ainda faltam algumas lacunas. O que a Tree faz é usar Big Data e associar com conhecimento de processo. De anos e anos, eu na equipe tenho 20 anos de consultoria, eu tenho pessoas com 60 anos de experiência em indústria de cimento que ajudam a treinar os nossos modelos. Então, com isso, a gente consegue chegar próximo. Óbvio que é impossível falar que você representa o processo 100%, mas você chega mais próximo, fica mais realista, porque você consegue juntar o que os dados conseguem te informar e completar com o conhecimento. No caso do preditor de cloro, né, a gente começou com o teste de viabilidade, então modelando todo o circuito de clinkerização, com dados e olhando para as vazões dos combustíveis e se a gente conseguia prever. Percebem que aqui tem uma faixa grande de incerteza. Essa faixa em verde é a incerteza ainda em relação à medição. Então o modelo conseguia prever o cloro na etapa com alguma precisão, mas a incerteza era grande, porque eu peguei um pequeno conjunto de dados e ele ainda estava em treinamento. À medida que a gente treinou, a gente conseguiu entregar essa interface, que ela era uma solução que já dava, aí sim, dava para colocar na sala de controle, em que você tem aqui a hora atual, a previsão do cloro na etapa, as vazões de combustíveis e uma previsão de 12 horas para frente, em que ele vai mostrar o que acontece com o cloro na etapa em função das vazões de combustível. E aí, o que é o mais legal disso? Lembra que eu mostrei as estratégias? Se a gente queria colocar isso na sala de controle, quem que era a pessoa que mais precisava ser ouvida? Porque quem que ia usar no final? O operador. Depois que a gente colocou isso, no primeiro dia, eu fui pessoalmente no lançamento, conversei com um por um em cada turno. E foi unânime. Nossa, parece até legal, vou dar uma olhada sim. Mas sendo bem sincero, só cloro para mim não adianta nada. Eu tenho que controlar o cloro e o enxofre. Falei, nossa, caramba, realmente, né, gente? Porque tem toda a relação de um com o outro. Você fica meio assim, nossa, nem pensei nisso antes. Mas não, é porque a gente mira numa coisa mais simples para começar. E a outra coisa foi, olha, quando eu ajusto a vazão dos resíduos, eu também tenho que olhar para o tradicional, né? Porque eu tenho que compensar. Então não me resolve ter só esse. Eu quero olhar para os dois. E aí muitos foram bem sinceros comigo, olha, se a senhora, foi desse jeito, se a senhora colocar tudo, eu prometo que eu vou tentar usar. Foi o que a gente fez. Então a gente continuou trabalhando, né? E aqui a gente tem hoje desenvolvido
a ferramenta vai prever o enxofre, o cloro, já mostrando nas faixas que o operador está acostumado, para saber se está no momento crítico ou não, e a vazão dos combustíveis, de todos os combustíveis que ele usa. E aí, com isso, você consegue ganhar confiança, e a gente ainda está nesse ponto. A gente está começando a cruzar o abismo. Né? Não é uma ferramenta que ainda escalou, mas foi gritante, e o que eu queria compartilhar com vocês era isso, a jornada. E a importância, né, de cada em cada etapa que você tiver, de você entender para o problema específico, não interessa se você está vendendo ou comprando tecnologia. O que eu expliquei aqui hoje, eu acho que se aplica a todo mundo. Né? Os pontos que a gente precisa estar atento. O maior risco em tecnologia não é aí a falhar, né? Principalmente quando você está desenvolvendo. O pior risco que a gente lida são os pilotos esquecidos. Porque quando você testa, chega numa escala piloto e depois para, além do desperdício de dinheiro, de tempo da equipe, né, tanto de quem estava vendendo quanto de quem estava comprando, porque exige a dedicação dos dois, você mata oportunidades, porque você cria paradigmas. As pessoas já têm resistência. Aí quando você chega e fala assim, esse negócio de cloro online não dá certo não, a gente já tentou e deu errado. Matou. E aí, às vezes, a outra tentativa tinha era uma outra tecnologia, tinha um enorme potencial, e isso vira uma barreira muito maior e muitas vezes realmente mata oportunidades. Então, para a gente cruzar o abismo, não é sobre tecnologia. Porque a tecnologia está em constante evolução. Você consegue, mesmo que você vê as falhas, é rápido para você acertar e evoluir. Com pessoas não é tão rápido. Então, a chave está, a tecnologia precisa ter contexto, tem que estar encaixada na cultura, tem que chegar nos resultados reais, mas tem que ter treinamento. Senão, ela não vai escalar. E o que eu queria pedir, agradecer a vocês, pedir que a gente possa, sim, juntos, tentar cruzar esse abismo e trazer mais tecnologia para fazer a diferença no mundo do cimento, nas nossas fábricas, nas comunidades locais, e por que não, como disse muito bem hoje de manhã o Osmarino, levar o nosso país um pouquinho mais para frente, Era isso, gente. Obrigada. Só deixar aqui. Muito obrigado, Joana.